E diria a vocês que vocês trouxeram a arma de vocês? Vocês estão desarmados hoje. Pois abram a arma de vocês, se vocês têm armas mesmo de verdade. Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, verso 10. Lucas, capítulo 13, verso 10. Amém ou misericórdia? Amém. Será que misericórdia infinita do Pai. Mas agora sim, né? Lucas 13, 10. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: Estás livre da tua doença. Impôs-lhes a mão e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: São 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Hipócritas, disse-lhes Jesus, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre da prisão em dia de sábado? Ao proferir estas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas, irmãos, nas minhas pregações tenho falado muito de cura e cura espiritual. Porque entendo que o objetivo de Jesus é a salvação nossa salvação. E para isso ele quer curar a nossa alma, a cura da alma para a salvação. Vocês leram o evangelho de hoje? Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu e anuncia a salvação àquela família. Mas Zaqueu antes procurava ver Jesus, ele se esforçou para ver Jesus. Ele fez o esforço, ele fez a ascese para ver Jesus, para que a salvação caísse na casa dele. Zaqueu não abriu não só as portas da casa dele, mas abriu primeiramente o coração dele para que a salvação entrasse na sua casa. Eu digo a vocês, hoje é preciso que você abra o teu coração para que a salvação entre em ti, entre na tua casa, entre na tua vida. É preciso abrir o coração, amém? Você está disposto a abrir o coração? Como é que você vai fazer isso, abrir esse coração? Talvez meter a mão aí no teu peito, a escancarar, abrir, rasgar o peito. Talvez seja isso. Mas muito mais do que isso, é estar à disposição da palavra de Deus. Deixa que a palavra entre, penetre, de fato, dentro de ti. Nosso Senhor deseja nos curar em todas as nossas dimensões, porque nós somos adoentados e corrompidos pelo pecado. Nós somos adoentados e corrompidos pelo pecado e pelos espíritos impuros. Ele deseja não somente nos libertar física, mas principalmente espiritualmente. Ele quer homens e mulheres curados e libertos das amarras de Satanás. Há muita situação no meio de nós aqui que nos amarra. Tantas pessoas amarradas, presas a tantas situações de pecado, a adultério, a mentiras, a fofocas, a furtos, a vícios, bebedeiras, drogas, compulsão de compra, em jogos de azar, tantas coisas que nos prendem, tantas coisas que nos amarram e nós precisamos ser libertos das amarras de Satanás.
Senhor quer nos libertar. E tem pessoas que ainda acham que certos comportamentos ainda é normal. Mas nosso Senhor quer nos libertar das amarras de Satanás. Quer homens e mulheres libertos de verdade. Certa vez eu estava em casa e eu bati o cotovelo no portal da minha casa. Dá aquele choque, né? 220, 110, né? Mas não, meu não deu nem 12 volts. Sabe o que aconteceu? Quebrou o portal. Pensa na pancada que foi. O portal quebrou. Seríssimo, gente. Quebrou o portal. Vocês estão pensando, né? Que força esse rapaz tem. Foi um milagre, né? Dar uma pancada no portal, o portal quebrar, né? Gente, cupim comeu. Tava só a aparência, só a capinha. Por isso a pancada e quebrou o portal. Mas aquela ação me mostrou uma realidade interessante. Interessante. Era só aparência. Por dentro estava tudo comigo. E às vezes nós estamos assim, bonitos por fora, cheios de saúde, maquiados, lindos, mas por dentro quebrados, por dentro estragados por dentro. Eu joguei veneno naquele cupim para expulsar. E nós precisamos também expulsar de nós aquilo que está nos adoecendo por dentro. Aquilo que está nos fazendo, está nos quebrando por dentro. Nós precisamos jogar o veneno do amor de Deus sobre essas coisas ruins que estão acontecendo dentro de nós. Precisamos ser libertos. Mas eu preciso expulsar, eu preciso tirar de mim todo este mal que está me quebrando por dentro. Gente, perceberam na pandemia, Covid nos mostrou uma realidade? Como nós somos fracos, como nós estávamos quebrados, como aquilo veio assim, nos pegou de surpresa, e tem pessoas até hoje doentes, não só física, mas também interiormente, mentalmente. O quanto nós precisamos de cura interior, o quanto nós precisamos de libertação dentro de nós. Nós precisamos. Nós precisamos de libertação. E neste evangelho que nós acabamos de ler, em Lucas 13, Jesus está na sinagoga ensinando. A primeira coisa que precisamos aprender aqui. Jesus está ensinando. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos aprender com aquele que está nos ensinando. O evangelho falado, o evangelho pregado. Precisamos abrir o nosso coração para que aquela palavra de fato entre em nós, nos dê uma resposta para nós. Quando nós ouvimos o Evangelho, é Jesus que está falando, é Jesus que está ensinando para nós. E quando ele estava ensinando, ele vê aquela mulher que há 18 anos sofria de um espírito de enfermidade que a tornava encurvada. Jesus viu aquela mulher, a palavra diz que ele, ao vê-la, Jesus a chamou. Jesus viu aquela mulher e chamou. Aquela mulher, ela andava encurvada. Gente, ela estava nessa posição. Muito mais do que isso. Aquela mulher não estava sentada, porque se estivesse sentada, não dava para perceber que ela era uma encurvada, mas ela estava em pé. Mas Jesus não só viu aquela mulher, mas ele ouviu aquela mulher. Porque enquanto ele ensinava, ela fez uma oração. No silêncio do seu coração, ela disse: Senhor, liberta-me. Senhor, liberta-me. E aqui outra coisa que nós precisamos aprender. Às vezes a gente vem para o grupo de oração, a gente não abre nem a boca para dizer: Senhor, liberta-me. Fico imaginando nós diante de um médico, e o médico tendo que adivinhar o que nós temos se nós não abrimos a boca. Dizer o que eu tenho de fato. Jesus, ele precisa ouvir de nós o que nós de fato queremos. E aquela mulher encurvada, olhando para o chão, ela disse: Senhor,
liberta-me. Jesus viu aquela mulher. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus te vê. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, Jesus te vê. Diga a ela, ele não está alheio. Diga aos teus problemas, ao que está no teu coração. Jesus te vê. Amados irmãos, Jesus nos vê, Ele nos enxerga, Ele vê os nossos problemas, Ele sabe que tem que estar dentro de nós, Ele sabe por onde nós estamos andando, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas enfermidades, Ele sabe das nossas lutas dentro de casa, Ele sabe das nossas lutas, nossa família. Mas eu preciso falar para Ele. Eu preciso mostrar para Ele a gravidade daquilo que eu sinto. Eu estou sentindo, está doendo mesmo. Eu preciso dessa libertação de verdade. Jesus quer ouvir de nós. Embora Ele nos vê, mas Ele precisa ouvir de nós. Assim como Zaqueu, baixinho, a sua condição de baixo não impediu de ver Jesus. Ele fez subir numa árvore para ver Jesus. Talvez falta isso em nós. Esforço a excesse para, de fato, ver Jesus. Falar com Jesus. Como aquela mulher. Talvez o seu problema ela poderia ter ficado em casa, mas ela foi atrás de Jesus na sinagoga. Encurvada, mas foi atrás de Jesus. Ao ler este evangelho, a primeira coisa que nos vem ao nosso entendimento é que aquela mulher foi curada de um problema de coluna. Nos tempos de hoje, a gente quer dar explicação humana para todas as coisas. Nós achamos logo que a mulher ela teve um problema de coluna, ela foi curada de coluna. Mas não foi. Ela foi libertada. A palavra não fala aqui de cura, fala de libertação. Libertação. Nela havia um espírito de escravidão que tornava aquela mulher totalmente dominada pelo espírito. O espírito montava naquela mulher. A parte dela voltada para baixo era a parte em que o demônio estava sentado sobre ela, sobre aquela mulher. Ele estava sobre a mulher e exercia um peso sobre aquela mulher. Por isso ela necessitava de libertação. As palavras de Jesus, quando ele dá resposta ao chefe da sinagoga, ele mostra o problema da mulher, ele diz que é o problema da mulher. Não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento. Aquele espírito, aquele demônio fez daquela mulher um animal. Por isso ela sofria. Por isso ela sofria. Aquela mulher estava voltada totalmente para as coisas de baixo, incapaz de se erguer. Ou seja, ela era incapaz de viver uma verdadeira espiritualidade. Eu digo a vocês, se você está voltado para as coisas de baixo, para as coisas deste mundo, com desejo de enriquecer, luxúria, desejo de possuir outras coisas, não seremos libertos. Você não será liberto, nem será um homem ou mulher espiritual. Se você estiver voltado para as coisas de baixo. Não estamos encurvados. Nenhum de nós aqui está encurvado como aquela mulher. Mas talvez muitos aqui estão voltados para as coisas de baixo. Para as coisas deste mundo. Esperando a felicidade nas coisas deste mundo, achando que toda a felicidade está neste mundo. Mas não está neste mundo. Achamos às vezes que estamos bem porque estamos ótimos de saúde, estou sorrindo, tenho dinheiro, então está tudo bem. Mas isso só mostra o nosso externo. Às vezes o que temos, as nossas posses só mostram o nosso externo. Às vezes nós não sabemos o que está acontecendo dentro de nós. Por isso nós somos pegos pela pandemia. Preocupados com as coisas externas, nos preocupava com as coisas interiores.
A pandemia veio nos destruir primeiro na nosso interno, para depois vir derrubar no físico. Somos contaminados e nem percebemos. Somos contaminados e nem percebemos. Comemos qualquer coisa, bebemos qualquer bebida, seja alcoólica ou não, vestimos toda qualquer roupa, vamos para a missa de qualquer jeito, de qualquer roupa, entramos em qualquer lugar, em ambientes, não importa o que ali acontece, em festas, em bares, cometemos pecados, tomamos posse daquilo que não nos pertence, falamos mal uns dos outros, adulteramos, enganamos, assistimos pornografia, seja na TV, seja em celular, fazemos tudo isso sem saber as consequências. Podemos falar de todos os lugares que faz se aproximar do demônio, mas nós continuamos ainda a insistir mais próximo dele. E nós precisamos de libertação. Repito, nós não estamos como aquela mulher encurvados, mas a tendência da sociedade é inclinar-se ao hedonismo. Que é isso? Busca pelo prazer. Busca pelo prazer. A sociedade de hoje está aos poucos perdendo o caráter humano, buscando outros referenciais. O homem de hoje está cada vez mais retrocedendo a um nível primitivo. Isso que o demônio queria fazer com aquela mulher, para ela retroceder a um nível primitivo, a fazer dela um animal. E nós estamos retrocedendo a esse nível primitivo. Nos preocupamos em comer, beber e sexo. Os animais não são assim? Mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Embora essa imagem está desfigurada em nós, estamos desfigurando cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Diga a pessoa que está ao seu lado, você é imagem e semelhança de Deus. Nós não nos cuidamos da nossa imagem, queremos nos maquiar, vestir bem, queremos ser bonitos, porque nós não cuidamos dessa imagem de Deus. Essa imagem bela que Deus nos deu. Nós estamos cada vez mais deixando desfigurar essa imagem por conta dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, nós estamos desfigurando essa imagem bela de Deus. Por isso a necessidade que nós temos de libertação. Quando nós falamos de possessão, porque aqui Jesus, ele liberta a mulher. Quando nós falamos de possessão, a primeira coisa que vem na nossa mente são aqueles filmes de terror e vem medo. Filmes de terror e vem medo. Outro engano é achar que a possessão ela acontece só no nível espiritual. Mas a gente viu neste evangelho que é também a ação dos demônios pode também atingir o teu físico, pode te adoecer. Uma possessão demoníaca pode trazer consequências físicas em você. E neste trecho do Evangelho ficou isso bem claro. Ficou bem claro isso. Mas nós só vamos perceber que aquela doença ela é uma ação demoníaca somente no nível espiritual. Senão você vai ter um problema de saúde, você vai passar a vida inteira indo para médico, tomar remédio e nunca vai ficar curado. Veja a mulher do fluxo de sangue. Anos e anos procurando vários médicos, nunca foi curada. Mas um dia que ela tocou em Jesus, ela foi curada. Que era uma ação do próprio mal. Era uma ação dos demônios. Então, aqui há uma ação espiritual que é a possessão, que gera um problema físico, que foi a doença naquela mulher. Por isso nós precisamos ser curados.
Jesus, quando ele andava, e os apóstolos também não curavam muitas pessoas de doenças, atribuía aquelas doenças aos demônios. Hoje, as doenças têm nome. Jesus, quando curava as pessoas, expulsava a pessoa e dizia qual o nome do demônio, perguntava o nome do demônio. Mas se ele estivesse em tempos de hoje, ele não perguntaria, saberia dizer, esquizofrenia, sai. Epilepsia, sai. Dengue, sai. E dizia o nome. Mas naquele tempo ele perguntava, qual é o teu nome? Às vezes as pessoas diziam que tinham legião, talvez poderíamos dizer que seria o Covid, que trazia um monte de doença, talvez era Covid, seria uma legião nos tempos de hoje. Mas Jesus curava as pessoas, atribuía aos demônios. Verso 15. Hipócrita, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o jumento da manjedoura para dar-lhe de beber? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser solta dessas amarras, mesmo em dia de sábado? Aquela mulher necessitava da misericórdia de Deus. Ela ali representava uma humanidade doente, uma humanidade possessa. A imitação de Cristo vai dizer que a natureza humana é considerada enferma e enfraquecida pela corrupção. A natureza humana é considerada enferma e enfraquecida pela corrupção, porque suas atitudes, comportamentos abandonados a si mesmo, a arrastam ao mal e às coisas baixas, assim como acontecia com aquela mulher. Nós temos uma natureza humana enfraquecida. Por isso nós precisamos todos os dias pedir para Deus, pedir a ação do Espírito Santo, pedir a Deus para nos fortalecer, rezar todos os dias, para que nossa alma, nosso espírito se fortaleça, para expulsar o mal de dentro de nós. Como um jumento amarrado, às vezes nos encontramos assim, com jumentos amarrados a doenças, a vícios, a más atitudes, a pecados, amarrados e presos a tantas coisas, a pessoas, a coisas. Nós precisamos ser desamarrados, libertos dessa ação do mal sobre nós. Jesus, ele entra ali na sinagoga. Ele teve que enfrentar o legalismo. Ele entrou no dia de sábado porque não podia fazer cura no dia de sábado, mas ele enfrenta o legalismo para que a libertação pudesse acontecer naquela mulher. Jesus teve que desafiar a lei. Talvez você deva desafiar a lei. Não a lei civil, mas talvez a lei natural. A lei natural que diz para você que esse comportamento é normal, que esse pecado é normal, todo mundo faz. Talvez você deva desafiar isso. Desafiar aquilo que o mundo colocou como natural em nossas vidas. Talvez você deva desafiar a tua preguiça de acordar de madrugada para rezar, para orar em casa. Talvez desafiar a falta de coragem, talvez você vem no trabalho, está cansado, e você não pode parar para orar porque está cansado. Vou descansar. Não faz um esforço, não faz uma ascese. Para Deus de fato reconhecer que existe alguém ali que fez um sacrifício, mesmo cansado, se colocou em oração. Nós precisamos deixar que a salvação entre em nossa casa como entrou na casa de Zaqueu. Quando a salvação entra em minha casa, a libertação acontece primeiro em mim. Acontece na minha família. Às vezes nós temos uma mania de querer curar as pessoas dentro de nossas casas. Nós queremos que todo mundo seja curado, o esposo, os filhos, todo mundo seja liberto, tudo mais. Mas se você está aqui, porque Deus quer fazer primeiro em você. Se nem você está liberto, nem você está curado, como é que você quer a libertação e cura para as pessoas dentro de casa?
Por isso nós precisamos abrir nosso coração para tirar o cupim. Tira o cupim. Talvez precisamos de uma cotovelada, talvez não a minha, né? Talvez para quebrar, talvez, essa capa, para abrir o coração, para tirar o que está dentro, o mal que está enroscado, o mal que está entranhado, que está amarrando a tua vida. Às vezes nós precisamos de uma pancada. Que às vezes nós não queremos assumir a nossa responsabilidade. Dizer isso na formação do postulantado aqui na casa, que às vezes o que um beberrão precisa, que eu digo um bêbado, precisa é de bater o carro, ou a mulher abandonar, para ele assumir a responsabilidade de si mesmo. Às vezes nós precisamos de uma pancada, uma catástrofe na vida da gente para a gente acordar. Para a gente acordar para buscar a Deus. Às vezes precisamos só isso. Só isso. Essa mulher, para encerrar, Jesus fala uma palavra para ela. Está livre da tua doença. Só bastou isso. Ele pôs a mão, mas o que curou não foi a mão dele, foi a palavra dele. Está livre da tua doença. Eu digo a você, em nome de Jesus, você está livre da tua doença, você está livre do teu problema, você está livre das tuas amarras. Agora, se você vai estar, é com você e Deus. Se você acreditar, você está livre. Mas a palavra está proclamada aqui. Você está livre das amarras nesta noite. A partir desta noite, você está livre das amarras. Você está livre dessa doença. Você está livre daquilo que te amarra. Daquilo que te prende em nome de Jesus. Amém. Amém.